Namastê, sejam bem-vindos. Hoje estou aqui eu, professor Léo, com a professora Cami, nós aqui do Estúdio Santosha. Estamos com essa live aqui hoje para falar um pouquinho sobre yoga, para falar também sobre Hanuman, o rei macaco, essa figura aí do yoga que nos traz esse arquétipo do serviço, esse arquétipo da saúde, também de se doar ao próximo, da empatia, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre Hanuman. Então a gente vai começar aqui puxando um mantra para Hanuman. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui meu violão. Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Sitaram, Jai Sitaram, Jai Sitaram. Então, com esse mantra de abertura, né, esse bhajan, a gente vai iniciar aqui a nossa conversa sobre yoga, sobre Hanuman e sobre o que mais vocês que interagirem com a gente aí trouxerem de assunto. E vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre yoga. Então, yoga é uma prática que faz parte da minha vida, faz parte da vida da Cami. A gente é professor aqui no Espaço Santosha. E essa prática, ela nos conecta, né, com o nosso interior, nos conecta com as pessoas à nossa volta, e esse é um aspecto de Hanuman, né? Hanuman é o Deus do servir. Você quer contar um pouquinho da tua experiência com yoga também? Falar algo? Então, eu já pratico yoga há muitos anos. O yoga ele entrou na minha vida como uma forma de escape do mundo, né? E a partir daí eu comecei a ter uma maior conexão comigo mesma. E foi através do yoga que eu conheci o Deus Hanuman, onde eu aprendi sobre o servir, sobre a integridade, sobre a confiança. Legal. E é interessante a gente colocar aqui, né, a princípio, que por mais que a gente esteja falando de divindades, de deuses, a gente acredita num Deus único, né? Mas só que cada aspecto de Deus está relacionado com algumas dessas divindades, principalmente quando se retrata o hinduísmo, né? Quando esses deuses que têm alguma coisa a ver com o yoga. Por exemplo, existem vários asanas que remetem a Hanuman. Um deles é o Anjali Asana, né? E o outro é o Hanumanasana, né? Então eu vou falar um pouquinho da história do Hanumanasana. Só que a gente vai primeiro lá na origem do Hanuman. Então a gente diz, né, que Hanuman é filho do deus vento, que é chamado de Vayu, e também da mãe dele, deixa eu colar aqui, que é Vanari Anjana, então que tem essa característica angelical. Ele é considerado um dos deuses mais poderosos dentro da mitologia hindu, porque ele tem um poder muito especial. Ele consegue aumentar muito de tamanho e também diminuir muito de tamanho. Isso faz com que ele consiga chegar em lugares que as outras divindades não conseguem. Só que ele também apresenta muita característica da humildade, não é mesmo? Então, exatamente. Hanuman sempre está como ele nunca é o protagonista das histórias, ele sempre está ajudando alguém. Então eu acho que Hanuman tem muito a ver com o yoga por causa disso, né? Até
a gente que é professor de yoga, a gente tem que colocar nosso ego de lado muitas vezes para ouvir o que o aluno precisa, entender o que ele traz ali para a nossa aula, para a gente trabalhar junto com ele e ver o que ele quer evoluir, o que ele está precisando melhorar na vida dele, e a gente dá toda essa liberdade para ele nos mostrar, e no que ele nos mostrar a gente caminhar, dar os passos, a gente dá os passos não, mas a gente ajudar ele a dar os passos, porque o yoga é autoconhecimento, né? A gente tá como professor, mas a gente só tá dando um empurrãozinho, né? A pessoa por si mesmo vai caminhando, vai trilhando o caminho. Como que foi pra você, assim, quando você começou a praticar yoga? Você foi incentivada por alguém, né? Com certeza. Quer contar um pouquinho? Na verdade, não foi bem um incentivo, fui eu mesma que me incentivei, né? Eu estava num processo de querer me conhecer mais, num processo de querer sair da ansiedade, de querer sair um pouco até da depressão, e estudando atividades que pudessem me tirar daquele sofrimento, encontrei o yoga. Então não teve alguém que falou, olha, vai lá e faz. Olha, alguém que... Mas tinha um professor na frente. Tinha um professor, claro. É isso. Então sempre fui atrás de um professor, né? Pratiquei com alguém sempre me instruindo, com alguém sempre me explicando, me fortalecendo na prática para que eu pudesse estar dentro do yoga. Muito bem. Então vamos contar lá sobre a origem do Hanuman. Então Hanuman, como filho desse deus Vayu, que é o deus vento, né? Ele tinha muito poder. E isso tornava ele, de certa maneira, um pouco arrogante, um pouco, como que eu posso dizer, inconsequente. Tanto que, numa das histórias que fala sobre Hanuman, ele viu o sol, como ele crescia tanto, ele viu o sol e pensou que era uma fruta. E ele quase comeu o sol. Ele foi para pegar o sol, e daí alguns deuses viram, e para punir ele, aprisionaram ele dentro de uma montanha. E então, depois que ele passa por essa jornada de autoconhecimento, ele esquece tudo que ele foi antes e ele começa a repreender do zero. E daí isso traz para ele um aspecto de muita humildade, porque o ego dele pode ser representado como um sol ali, que ele tentou engolir. O plexo solar, que é esse chakra que nós temos aqui, representa o nosso ego. Então ele conseguiu simbolicamente dominar o sol dele, né, o ego dele. Então para ele nada, ele só servia os outros, principalmente Sita e Rama, né, que eram os senhores dele, né, que ele via como deuses. E aí a gente entra na história do Ramayana. A história do Ramayana começa na antiga Índia. Tem um livro, inclusive, que eu indico, né, Ramayana, e tem vários professores, vários filmes que vocês podem encontrar aí retratando a história. Rama era o rei antigo da Índia, né? Numa época em que a Índia era iluminada. Todas as pessoas praticamente desse império, desse reinado, já tinham atingido a consciência suprema, eles estavam todos iluminados, viviam em bem-estar. E um desses habitantes, chamado de Ravana, ele queria ser tipo o melhor dentre eles lá, e acabou se perdendo no caminho, acabou saindo da iluminação. E foi lá e sequestrou a Sita, que era a esposa de Rama, e levou ela para o meio da floresta, fugiu com ela lá. Então Rama foi atrás de Hanuman, que era o rei dos macacos, né? Hanuman tem um rosto de macaco e o corpo de homem, né? Então ele tinha muita devoção por Rama e por Sita, né? Então eles procuram por todas as florestas da Índia. Hanuman também tem a habilidade de se comunicar com os animais, e eles procuram por vários cantos, não encontram Sita, e
Então eles pensam, ela pode estar naquela ilha, que é a ilha do Sri Lanka, que é uma ilha que tem ao sul da Índia. Só que eles não tinham como chegar lá. Daí eles pediram para Hanuman. Tem duas versões dessa história. Uma é que Hanuman deu um passo tão longo, chegou lá no Sri Lanka, e outro passo ele deixou na Índia, e o Rama conseguiu passar com seu exército até o Sri Lanka para encontrar Ravana e resgatar a Sita. E outra história diz que Hanuman se conectou com todos os animais, conversou com eles e pediu para que eles fossem lá, e cada um foi, se abaixou no mar, foi fazendo assim uma pequena ponte, né? Uma pequena ponte para que Rama passasse até lá. E aqui a gente já vai dando alguns spoilers de outras lives que a gente vai fazer, que a gente pode falar sobre Sita também, né? Que é um aspecto da deusa muito bonito. Sobre Rama também, né? Que é um avatar muito importante dentro da mitologia hindu. E então, mas vamos nos ater aqui mais ao Hanuman, né? Como que é esse asana, o Hanumanasana? Você consegue descrever em palavras para quem está assistindo a gente? Basicamente, são as duas pernas bem abertas. Então, significa o grande passo de Hanuman. Então, a gente encosta ali a pelve no chão, a base da coluna no chão, e fica com as pernas abertas. Como um espacate, né? Como um espacate, simbolizando esse grande passo que Hanuman deu para encontrar Sita. Sim. Um outro livro muito conhecido no yoga, que é o Bhagavad Gita, né, uma parte do Mahabharata, conta também quando Hanuman esteve ao lado de Krishna, né, e Arjuna durante a guerra, né, que existiu ali, onde o Arjuna, incentivado por Krishna, teve que ir contra sua família e lutar pelo bem, né? Teve que se colocar em ação. Hanuman estava sempre abrindo caminho para eles também. Ele ia em cima da carruagem, né, de Arjuna e Krishna, e estava ali sempre junto, disposto, né, a colaborar. Então Hanuman tem muito disso, né? Ele deixa o ego dele de lado para ajudar quem está próximo dele. Então, outra passagem de Hanuman foi quando alguns mercadores queriam influenciar ele, né? Chegavam e falavam para ele: Hanuman, toma essas pérolas, toma esse ouro, aqui estão as coisas do mundo, né? Que nós queremos conquistar você. Diz que ele pegava as pérolas, quebrava com os dentes assim, olhava dentro e: não, isso aqui não tem valor nenhum para mim. Para mim só tem valor o meu senhor Rama e minha senhora Sita. E isso mostra a devoção que ele tinha, né, por esses, para quem ele servia, né? Mas daí eles falaram: nossa, mas você fala tanto deles, só que onde que eles estão? Eles não estão aqui com você? Daí ele fala: não, eles estão aqui sim, eles estão no meu coração. Ah, então se eles estão no seu coração, prove pra gente. Então eu provo. Ele coloca a mão no peito e abre assim, e aparece a imagem de Sita e de Rama dentro do coração dele. Então, lógico que são histórias assim, muito exageradas, eu diria, né, na tradição hindu, mas é muito pelo simbolismo. A gente precisa ir pelo simbolismo, né? Que ele mostra que ele se sacrifica, inclusive, para quem ele segue, para quem ele tem essa devoção. E tem uma frase muito bonita ligada a Hanuman, que é que Rama pergunta para Hanuman quem ele é. E Hanuman olha para Rama e fala: quando eu não sei quem eu sou, eu te sirvo. Quando eu me lembro quem eu sou você. Mostrando toda essa servidão, toda essa entrega que Hanuman tem por Rama. Então é uma frase que eu sempre levo para, por exemplo, para as minhas aulas de yoga, né? Quando eu me lembro quem eu sou meus alunos. Então eu me coloco ao servir, me coloco à disposição deles. Legal isso que você falou. Então é isso, a gente
está abrindo aí uma série, a gente vai conversar com várias pessoas sobre diferentes deidades, né, divindades e personagens do yoga, né? Vamos fazer uma com a Mariel, que vai falar sobre Shiva, vamos fazer uma com o Emanuel, que vai falar sobre Krishna, com a Ana Ariel, que vai falar sobre Durga, com a Carol, que vai falar sobre Ganesha. E a gente vai também sair um pouquinho dessa parte do hinduísmo, né? Eu vou falar também um pouquinho sobre Odin. Então acompanhem minhas lives, que vai ser muito legal. Então, Hanuman é isso, né? É o servir desinteressado. É você estar sempre disposto para ajudar alguém. Tem a imagem do Hanuman, se vocês pesquisarem depois, ele está com uma mão erguida e a outra está aberta. Então uma ele está disposto a escutar e a outra ele está disposto a aprender está disposto a escutar e aprender, e a outra está disposto a doar. Então Hanuman, ele tem alguns episódios que ele está envolvido nessa batalha, mas diz que ele era um ser muito sensato, que tinha fala muito tranquila, né? Ele estava sempre com um olhar fixo, então ele era sereno, né? Então, durante essas batalhas dele, às vezes ele ganhava no diálogo, na conversa, mas ele tinha muita força, né? Porque ele conseguia aumentar de tamanho e diminuir conforme ele queria. Quer falar um pouco sobre os aspectos, né, da imagem de Hanuman? Então, uma curiosidade é sobre a cabeça de Hanuman, né? Uma cabeça de macaco. E ela representa a mente, né? A nossa mente que pula igual um macaquinho de galho em galho. Então, os pensamentos vão passando e vão pulandinho de galho em galho. E o semblante de Hanuman sempre sereno, né? Simboliza o domínio das distrações dos sentidos. Então ele sempre está ali sereno, abstraindo os seus sentidos. O olhar fixo significa a determinação que Hanuman tem nesse servir. E o corpo humano significa a natureza animal de ser um humano. É interessante isso que você falou da cabeça de macaco, né? É uma coisa que a gente sempre escuta nas aulas de yoga, né? Nossa mente é como um macaco que pula de galho em galho. E Hanuman, principalmente no começo da história dele ali, quando ele estava na fase que ele era meio inconsequente, ele era muito agitado e tal, né? Então ele precisou passar por um período de meditação, de introspecção, para entender, né, aquilo que ele era e o que ele veio fazer, o que era a real missão dele. Tem mais algo aí sobre os aspectos da mão dele? A mão, então, em forma de bênção, né? Para proteger o caminho espiritual. E a mão ali pousada, né? É o autocontrole, a conservação da própria energia. Então, ele tem muito essa questão, né? Do autocontrole e de abençoar ali os caminhos. E ele também tinha superpoderes. Né, o poder de ficar grande, de ficar pequeno, de surgir em um lugar, surgir em outro. Ele tinha uma nuvem na qual ele andava por todos os lugares, né, voava por todos os lugares. E esses superpoderes permitiam que ele pudesse se transformar num humano perfeito e imortal, né, para poder servir então o seu Deus, o seu mestre Rama e a sua mestre Sita. É interessante, tem na Netflix, né, uma série que não é exatamente a história, mas retrata um pouco parecido, acho que é Macaco ou Rei Macaco, tem na Netflix. E tem uma passagem muito legal de Hanuman, que em determinado momento, agora não vou saber ao certo quais são os outros personagens que estão envolvidos, mas que alguém foi envenenado e falaram, tal antídoto para esse veneno ou para esse mal tem só na tal montanha. E daí ele foi lá e procurou na montanha e não achava, daí, meu Deus, eu preciso levar esse antídoto para a pessoa, né? Preciso salvar, né? Se não me engano é ou Rama ou Sita, ou Krishna, enfim, depois podemos confirmar melhor. Então ele é tão forte que ele pega e arranca a montanha e vai com a montanha lá até a pessoa que está enferma.
porque para a pessoa que sabe onde que tem o antídoto encontrar. Então esse é o Hanuman, essa é a força do Deus Macaco. Então fica aí a nossa live, fica aí o nosso agradecimento a quem assistiu. Quer falar mais algo para encerrar? É isso, a gente agradece muito a presença de quem está assistindo, tanto online quanto quem está assistindo a live já salva, quem está assistindo pelo Instagram, quem está assistindo pelo YouTube. A gente quer passar um pouquinho, né, desse conhecimento ancestral para agora, né, para os nossos alunos, para as pessoas que estão, né, próximas a gente, visualizando, assistindo o nosso trabalho. Então a gente quer deixar essa contribuição para vocês. Gratidão, pratiquem yoga, acompanhem a gente vai trazer mais novidades em breve. Fiquem bem, até mais. Namastê. Namastê. Estamos aqui no making off do nossa primeira live falando sobre Hanuman. Eu sou o Leonardo. Eu sou a Camila. E logo vamos fazer um bate-papo super legal pelo Instagram e vamos estar filmando aqui também para colocar em seguida no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, curta, ative o sininho e em breve teremos mais histórias. Vamos falar sobre Shiva, sobre Krishna, sobre Durga, sobre Ganesha e também vamos falar sobre Odin. Olha só, então são essas lives que nós temos programadas para frente. Espero que você tenha gostado dessa sobre o Hanuman. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho.